achei que foi um bom jogo do Corinthians, né? Apesar de ter feito um placar magro na noite de hoje, Ramon. Isso, assim, o Corinthians se impôs, controlou o jogo, né? Controlou a velocidade do jogo, né? O Corinthians, quando acelerava, conseguia criar chances como essa que a gente viu que passou, como essa, a gente está vendo do Bidão atacando o espaço. Um Corinthians que teve, assim, se fosse um 2-0 no primeiro tempo, seria tranquilo. O Corinthians voltaria para o segundo tempo bem sossegado, na verdade é essa. Só que o tempo está passando, Diniz, você não vai fazendo gols. Você tem um volume, você vai jogando bem, você acaba dando chance para o adversário, para o Barra, que foi bom. Pô, teve o primeiro tempo. Ou pro segundo, vai que eu acho aquela bolinha bandida, aquela bolinha, um bate-rebate, um pênalti, um contra-ataque. O Corinthians demorou a fazer o seu gol. Faz o gol, uma boa jogada, uma boa intervenção do Alan, que sobra pro Garro. O Yuri tem um espaço para fazer esse movimento que ele gosta muito de fazer e acaba fazendo o gol. Mas foi um jogo muito tranquilo, assim, né? Resumindo bem, assim, para quem está em casa assistindo, muito tranquilo por parte do Corinthians. E de novo, né, moço, a gente está tirando uma olhada aqui, porque é importante pro Corinthians, pro torcedor, pro Diniz, o Garro jogando bem. Porque ele tem sido constante. Hoje, mais um grande jogo do camisa 8, né, que é o 10 de fato, mas é o camisa 8 do Corinthians hoje. Cobrança de falta, mas além de tudo, acima de tudo, um repertório de passes muito fervindo os companheiros impressionante, né? Ele foi o grande dono do jogo com alguma sobra. Dominou o jogo. O Corinthians teve um gol de passe que o Yuri lá. O do primeiro tempo do Yuri da passe nas costas da defesa, do zagueiro, é ainda mais impressionante até do que Verdade. Enfim, a pergunta que vai ficar, acho que a gente vai falar disso daqui a pouco, é quem vai receber esses passes no segundo semestre, né? Pois é, porque o Yuri deu uma entrevista surpreendente. Você tem um contrato do Memphis, difícil de entender até o porquê, né, nesse momento, anunciar algo assim. Fiquei meio me perguntando se ele tivesse sido vaiado pela torcida, se fosse um jogo que ele tivesse jogado mal, mas não, fez um bom jogo, fez um belo gol, né, numa cavada depois de receber o passe do Garro, mas foi muito surpreendente a entrevista do Yuri. Vamos mostrar a entrevista do Yuri primeiro, depois a gente mostra o Fernando Diniz, porque o assunto do dia no Corinthians, né, é esse. A saída anunciada por ele próprio, o desejo do Yuri de deixar o Corinthians. Vamos acompanhar. Às vezes pode ser até uma estratégia, não sei, de como o Zenit ainda tem 50%, não sei se é a maior... Cara, tem muita coisa, pode acontecer muita coisa, velho. Pode acontecer muita coisa, porque como o Zenit ainda tem 50%, a venda que o Corinthians vai querer vai ter que ser uma coisa absurda, então a gente vai ter que estudar uma boa estratégia. Seu coração tá onde, cara? Tá aqui ou tá pensando aqui no segundo semestre? Cara, vou ser sincero, já foram 5 temporadas, eu já tô numa fase assim que eu particularmente já conversei com o meu staff, o Diniz tem conversado comigo bastante também, ele fala da minha importância pro grupo, pro estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante, mas foi uma coisa que eu pedi pro André, que esse ano a gente teria que buscar alguma coisa diferente, um novo desafio. André é o André Cury, né? Empresário conhecidíssimo no mundo do futebol, né? O Yuri é empresário o André é o empresário do Yuri Alberto. E ele tá querendo novos desafios. Acho que é legítimo do jogador, né? Decidir o momento de deixar o clube. Mas foi surpreendente como foi, né? Na entrevista hoje, uma entrevista pós-vitória, um jogo no qual ele faz gol. Ainda restam jogos até a parada para a Copa do Mundo, a ver o que o Corinthians vai fazer, né? Você citou bem, o Yuri está querendo sair, às vezes não basta o desejo, né? Precisa haver uma proposta que seja boa para o Corinthians, boa para o Zenit, que seja interessante para o Yuri também, né? Do ponto de vista profissional. Isso tudo precisa combinar nessa janela de meio do ano para que aconteça. Acho que é bem possível que apareçam interessados, né, no Yuri. É que pra valer pro Corinthians a venda. Exato, é o que o Yuri falou, né? Então, se é uma proposta boa, né? Não é grande, tem 50% pertencendo ao Zenit, vai precisar ser um valor elevado. A questão é, e se o Memphis também não renova? Se o Memphis também não renova.